Olá pessoal, eu sou o professor Daniel e nesta aula aqui nós vamos ver as chamadas equações diferenciais ordinárias de Bernoulli, ok? Quando você chegou aqui nessa aula é porque você já viu as equações diferenciais lineares de primeira ordem, ok? Por quê? Porque feita uma certa substituição algébrica, as equações de Bernoulli elas se transformam numa equação linear de primeira ordem. Então, para fazer essa aula aqui, você precisa ter visto, a aula de equações diferenciais lineares de primeira ordem, ou comigo, ou com algum outro professor da disciplina aí, ok? Muito bem. A gente diz, então, que uma equação diferencial ordinária de primeira ordem é uma equação de Bernoulli, quando ela pode ser dada na forma, a derivada da função y, mais uma certa função p de x vezes a função y, tudo isso igual a uma função q de x vezes y elevado a n. Tá? Lembrando aí, como você já sabe, que o y é uma função desconhecida, é a função que você deve determinar para resolver a equação. As funções p e q de x são funções dadas, contínuas, num certo intervalo aberto da reta, ok? E o n é um número real qualquer, ok? Então, se você tiver uma equação nesse formato aí, a gente diz então que a equação é uma EDO de Bernoulli, ok? Muito bem. Note, pessoal, que se o n for igual a zero, a equação se torna simplesmente uma equação linear de primeira ordem, como você já viu, Nota também que se o n for 1, ela também pode ser vista como uma EDO linear de primeira ordem. Apesar que neste caso, quando n é 1, além dela poder ser chamada de uma equação de Bernoulli, ela também pode ser vista como uma EDO linear de primeira ordem e também pode ser vista como uma EDO separável, certo? Porque se o n for igual a 1, você consegue separar tudo de um lado só, deixar à direita tudo que é função de x à direita, e daí a gente diz que a EDO é uma EDO separável, ok? Então, pessoal, é o seguinte, a gente vai supor então que o y seja diferente de zero, E se isso é verdade, eu consigo escrever a equação de Bernoulli da seguinte forma. Eu vou pegar aquela equação dada lá no início e vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar a equação de Bernoulli dos dois lados, tá vendo aqui, pela função y elevado a menos n, aqui, esse termo aqui, ok? Nota que como aqui tinha um y, vai ficar y elevado a 1 vezes y elevado a menos n, que dá y elevado a 1 menos n, ok? Esse pedaço aqui, certo? Na sequência, então, pessoal, a gente vai pegar e fazer uma substituição algébrica aqui, olha só. Eu vou pegar o w e vou escrever o w como sendo esse fator aqui, Eu vou fazer esse fator igual a um certo w aqui, tá? Então, eu vou fazer que w é igual a y elevado a 1 menos n, certo? Ok? Supondo aí, pessoal, então, como a gente falou no início, que o n não é 0 e nem é 1, ok? Fazendo isso, pessoal, nós pegamos esse w e derivamos. Se você derivar w aqui dos dois lados em relação à variável x, lembra que aqui o y é uma função composta, uma função, e você vai usar a regra da cadeia. Então, você tomba 1 menos n aqui, certo? Subtrai 1 lá em cima, quando você subtrai 1 lá em cima fica menos n, e você multiplica pelo y', que é o dy dx, certo? Ou seja, derivando o w, eu tenho essa expressão aqui, percebe? Ok? Assim, dessa forma, a equação de Bernoulli, pessoal, se transforma numa equação linear na variável w. Ou seja, eu chego lá na EDO de Bernoulli, que você viu no início, e troco, E troco o seguinte, onde tiver dy dx, olha só, o dy dx, então, isolando o dy dx nessa equação, você substitui lá, você vai chegar nessa equação aqui, olha só. Essa equação aqui, lembrando que o menos n é uma constante, naturalmente. Nota que essa equação por última aqui, essa equação é uma equação diferencial linear de primeira ordem na variável w agora,
certo? Agora o w é a função desconhecida, ok? 1 menos n é constante, p de x, q de x continuam sendo funções contínuas, né? E você tem uma EDO agora linear de primeira ordem, só que agora na variável, na função w, ok? Ok? Muito bem. Nota que é o seguinte, para você sair da EDO de Bernoulli e chegar nessa EDO aqui é muito simples, né? Nota que é o seguinte, compara lá com aquela EDO dada e você vai ver que eu apenas troquei o w, o y por w, certo? Multipliquei esse segundo termo aqui ó, por 1 menos n e o terceiro termo também, certo? O segundo termo aqui e o terceiro termo aqui eu multipliquei por 1 menos n e troquei y por w. E a equação, né, vira uma equação diferencial linear de primeira ordem, ok? Ok, pessoal, então nós vamos ver agora um exemplo, tá? Como resolver um problema envolvendo uma equação de Bernoulli. A gente, como um primeiro exemplo, nós vamos pegar o seguinte problema. Eu quero resolver a seguinte EDO. A EDO é o seguinte, é dy dx, né? Mais 1 sobre y, certo? A equação está aqui, ó. Mais 1 sobre x vezes y, tudo isso igual a x vezes y ao quadrado, certo? Note que nesse caso o nosso n é 2, né? Colocando no formato da EDO de Bernoulli, certo? Se o n é 2, a minha substituição vai ser w igual a y elevado a 1 menos n, ou seja, vai ser w igual a y elevado a menos 1, ok? E aí nós vamos fazer aquela substituiçãozinha lá na EDO original, né? Eu vou trocar o dy dx por dw dx, certo? Multiplica aquele fator ali, o segundo fator por 1 menos n, ok? Vezes pw, e a mesma coisa aqui no terceiro fator. De tal modo que nesse caso, nota que nesse caso, né, 1 menos n é menos 1, né? Certo? Porque vai ficar 1 menos 2. Então vai ficar assim, ó, a equação vai ficar assim, ó, dw dx, certo? Menos 1 sobre x, esse menos 1 aqui veio desse fator aqui, ó, 1 menos n, certo? Aqui, ó, certo? Menos 1 sobre xw, tudo isso igual a menos 1 vezes x, né? O menos 1 de novo é 1 menos n, certo? Então eu tenho a seguinte equação agora linear, né? Na função y, ou seja, dw dx menos 1 sobre xw, tudo isso igual a menos x, certo? Uma vez feito isso, eu gostaria que vocês dessem uma recordada de como resolve a equação diferencial linear de primeira ordem, né? Que vocês aprenderam na última aula, ok? Para fazer isso, a gente precisa do fator integrante, lembrando que o fator integrante é a exponencial, né? Da integral da função p, que neste caso, né, é a função menos 1 sobre x aqui, ó, né, a função que multiplica o y, tá? Certo? Então vai ficar a exponencial da integral de menos 1 sobre x, que nesse caso dá a exponencial de menos o ln, né, não se esqueça de pegar esse menos aqui, ó, que multiplica o ln e passar para cima, né, como expoente do x, e portanto isso dá 1 sobre x. Okay? Feito isso, o segundo passo para a gente resolver uma EDO linear de primeira ordem é calcular a integral, né, da função i que você acabou de calcular, vezes a função q, né, que nesse caso é menos x, certo? Portanto, né, fazendo menos x vezes 1 sobre x dá menos 1. Portanto, essa integral vai dar a integral de menos dx é igual a menos x mais uma constante k. Ok? Olha só então, pessoal, feito toda essa álgebra aí, então só para relembrar, né, a solução geral de uma EDO linear de primeira ordem, então é dado, né, pela função y de x, quando está em x, né, quando está em y, vai ser 1 sobre o fator integrante que multiplica a integral do fator integrante vezes a q de x dx mais uma certa constante, certo? Ou seja, nesse caso, então, eu vou ter o seguinte, quem é w, né? Lembrando que nós trocamos, né, o y por w. Então, o w de x, quem vai ser? Vai ser 1 sobre a função i, lembrando que a função i era 1 sobre x. Então, vai ficar 1 sobre x, que dá x, né?
que multiplica a integral de I vezes Q, que é menos x mais uma constante k. Ou seja, o w de x, então, que é a solução da EDO com a transformação que nós fizemos, então vai ser menos x ao quadrado mais kx, certo? Esse daqui é a solução da w, ok? Não podemos, então, nos esquecer que nós fizemos uma substituição algébrica, né? Então, na verdade, o w é y a menos 1, que é a mesma coisa que 1 sobre y, né? De tal modo que a solução geral, então, fechada, né, na função y, porque foi dado em y, né, você precisa voltar para y. Então, lembrando então que nesse caso y é a mesma coisa que w a menos 1, que é 1 sobre w, né, que é a mesma coisa que 1 sobre essa funçãozinha aqui. Então, o y nada mais é então que a função 1 sobre menos x quadrado mais kx, onde o k é uma constante qualquer, certo? Então, essa daqui, ó, é a solução, né, da EDO de Bernoulli, daquele primeiro exemplo, né, do primeiro exemplo que nós estamos resolvendo. Ok, pessoal? Pessoal, agora a gente vai fazer mais um exemplozinho aí, tá? A equação agora que nós queremos resolver é a seguinte equação, ó. Nós temos a EDO, né, dada por 2xy, que multiplica dy dx, tudo isso igual a 4x quadrado mais 3y quadrado, certo? É claro que do jeito que ela foi dada, ela não está naquele formato redondinho, né, que nós vimos lá no formato da EDO de Bernoulli. No entanto, se você dividir dos dois lados, né, a equação pelo fator 2xy, certo? Pega a EDO, divide dos dois lados pelo fator 2xy, pega esse termo aqui, ó, que só tem y, né, depois de dividido por 2xy, passa ele para a esquerda. Fazendo isso, você obtém essa equação aqui, ó, ok? Ou seja, você fica com a equação dy dx menos 3y sobre 2x, tudo isso igual a 2x vezes y a menos 1, certo? Nota que nesse caso aí, pessoal, P é menos 3 sobre 2x, essa é a sua P. A sua Q é 2x e o seu N é menos 1. Certo? Ou seja, se o n é menos 1, então 1 menos n dá 2, né? Certo? E o w, então, que é igual a, que vai ser trocado, que vai ser feito, né, como y elevado a 1 menos n, vai ser y ao quadrado. Fazendo essa substituição, pessoal, então essa EDO aqui, né, se transforma, então, como? Usando aquele esqueminha lá, tá? Você troca tudo que é y por w, pega esse segundo membro aqui, ó, né, esse segundo fator aqui, multiplica por 1 menos n, que nesse caso é 2, certo? A mesma coisa aqui, nesse terceiro membro, você multiplica por 1 menos n, que é 2. De tal forma que a EDO se transforma nisso daqui, né, ó. Ela vai ser, então, dw dx menos 3w sobre x, tudo isso igual a 4x. Ou seja, eu vou ter que resolver então esse EDO aqui, ó, linear de primeira ordem, né? Ela é uma EDO linear de primeira ordem. Nesse caso, a P que eu vou usar para calcular o fator integrante é menos 3 sobre x. E a função Q, né, vai ser 4x, certo? Então, vamos lá. Então, pessoal, para a gente calcular o fator integrante, né, lembrando que o fator integrante é a exponencial da integral da P, que nesse caso é menos 3 sobre x, né? Portanto, eu vou ter o fator integrante como sendo, né, a exponencial de menos 3 ln de x, que é a mesma coisa que a exponencial do ln de x a menos 3. Nunca se esqueça, tá, pessoal, de pegar esse cara que está multiplicando aqui o ln e passar como expoente, né? E isso vai dar 1 sobre x ao cubo, ok? Feito isso, nós precisamos calcular a integral, então, da i, né, vezes a q. Nesse caso aqui está a q vezes i. Isso dá 4 sobre x quadrado, né? E a integral de 4 sobre x quadrado é menos 4 sobre x mais uma constante k, ok? Feito isso, então, quem é o w? Lembrando que o w nesse caso é y ao quadrado. É 1 sobre o fator integrante, né? Ou seja, 1 sobre 1 sobre x ao cubo, dá x ao cubo, que multiplica
a integral da i vezes q, que é menos 4 sobre x mais k. Ou seja, o w, que é igual a y quadrado, então vai ser menos 4 sobre x quadrado mais kx ao cubo para um k real qualquer, tá bom? Então essa daqui é a solução, né, na variável y, certo? Da EDO dada. Nesse caso aqui, pessoal, como o y aqui está ao quadrado, a gente deixa isso aqui como uma equação implícita, tá? Não isola o y, deixa desse jeito aqui, que é mais conveniente. Isso aqui é o que a gente chama de uma equação implícita, ok? Bem, esses dois exemplozinhos aí foram os exemplos que eu escolhi para mostrar para vocês como se deve resolver esse tipo de EDO, tá bom? Na sequência eu coloquei mais 4 exemplos para vocês resolverem com solução e tudo, tá bom? Eu sou o coordenador da disciplina de EDO. Caso vocês tenham alguma dúvida, basta entrar lá no Moodle e mandar um e-mail, uma mensagem para mim que eu respondo. E eu costumo responder rápido, tá? Em geral eu acesso e-mail várias vezes ao dia, então eu não vou demorar a responder, tá? Caso tenha qualquer dificuldade para resolver os exercícios propostos, manda um e-mail que eu respondo, ok? Então essa é a aula sobre as equações de Bernoulli e logo a gente vai disponibilizar outras aulas aí para vocês, ok? Tchau, tchau!